Olá amigos, muito boa noite, estamos ao vivo pelo canal Net Cidade, canal 26 em todo o litoral de São Paulo nesta quarta-feira com o programa Baixada em Foco. Antes da gente apresentar o nosso convidado desta noite, que vamos bater um papão longo com ele aqui, 1 hora conversando sobre assuntos muito interessantes, quero lembrar que você participa do nosso programa. Você pode fazer a sua pergunta para o nosso convidado através dos nossos canais que estão aparecendo aí na sua tela, mas eu posso falar também. Você tem o nosso telefone, que é o 3379-8916. Você tem também o WhatsApp, que nosso programa agora tem um WhatsApp, que é o 991... Atropelei a vinheta, 99135-5318 é o nosso número de WhatsApp. Você participa e também você pode mandar sua pergunta através do nosso perfil no facebook.com. Não vai soltar a vinheta agora? Isso é fazer TV ao vivo, né? facebook.com/Baixada em Foco é o nosso perfil que você manda a sua pergunta aqui para o nosso convidado desta noite. É lógico, você que está assistindo nosso programa em reprise, durante toda a semana nós temos várias reprises aqui no canal, e também você que nos assiste através da internet no mundo todo, não tem como participar, mas tem como desfrutar desse nosso bate-papo com este professor universitário, que tem uma história de vida muito legal, que daqui a pouquinho, no segundo bloco, né, nós vamos conversar. Segundo bloco a gente vai falar sobre isso, tá? Ele é professor universitário e antropólogo. Tudo começou com um sonho. Daryl Champlin, é isso mesmo? Falei certinho? É isso mesmo. Muito boa noite, obrigado pela tua presença aqui, Daryl. Eu agradeço o convite. Daryl, começando pelo seu nome, você é o quê, americano? Sou americano, estou no Brasil já há bastantes anos, né? Mas meu pai me deixou esse legado de ter um nome composto de 5 consoantes e 2 dessas consoantes repetidas. Pior e só se fosse russo, né? Pior só se fosse grego. Russo, realmente, não é verdade. Daryl Champlin. Daí eu herdei o nome do meu tio, né? E ele ficou com isso. Beleza. E você veio pra cá com qual idade? Eu tinha 2 anos, mais ou menos, 18 Você não meses. tem sotaque nenhum, né? Indo e vindo há muitos anos no Brasil, né? Então eu fiquei muito tempo fora fazendo curso universitário, depois voltei e acabei ficando em definitivo aqui desde 88, eu acho. 88 você já radicou aqui de vez? Fiquei e passear só. Ir para outros países agora só é passeio. Passeio. Faz muito bem. Isso é muito bom, né? Mas vamos falar do quê? Começando. O que você quer começar a falar? Você tem um monte de assunto. Eu te dou estamos ao vivo. Então, você que está nos assistindo pode fazer agora ao vivo nessa quarta-feira. Mande a sua pergunta, porque o Daryl fala, entre outras coisas, sobre física quântica, sonho, experiência de quase morte. Experiência de quase morte, que é um assunto muito legal, que eu assisti num programa do nosso colega, me fugiu agora, eu estava te falando. Jadir? Do Jadir. Eu te assisti a tua entrevista lá no programa do Jadir e achei aquele bate-papo lá sobre a experiência de quase morte um negócio muito, muito denso, muito forte. Mas porque a humanidade ela apresenta a fenomenologia que a ciência só agora está começando a entender, embora os místicos já tenham falado sobre isso há milhares de anos. Finalmente a ciência está começando a compreender mais ou menos como a coisa funciona, que traz muita esperança para a humanidade de que o ser humano não está limitado apenas a esse veículo físico que é cercado por doença, por crime, por deficiência, não é? E que efetivamente a gente tem algo muito bom a antecipar vindo por aí, no futuro da gente. Ou, se dependendo da física quântica, talvez no passado da gente, né? Porque a gente pode Isso transitar. não é espiritismo, nem nada. Isso aí é ciência. Se você fosse olhar de perto o assunto, você diria, bom, os grandes místicos hindus já discutiam isso 3.000 anos atrás, 4. Se você fosse para o Tibete, você encontraria o mesmo tipo de explicação. Inclusive, o primeiro livro escrito sobre experiência de quase morte, de que se tem notícia, é um livro chamado Livro dos Mortos do Tibete, que remonta a milhares de anos e que já descrevia essa fenomenologia.
Só que a tal ciência cartesiana, ela gosta de, inclusive, auxiliar a indústria farmacêutica e fazer você acreditar que você precisa de remédio e isso ou aquilo, coisa produzida pela indústria, que, afinal das contas, o misticismo não tem comprovação, né? E como eles, há 3.000 anos atrás, por exemplo, já conseguiam discutir sobre um assunto tão complexo quanto esse, porque para mim é complexo, eu sou honesto em te dizer que eu acho... A experiência de quase morte, por exemplo, eu interpreto ela pelo lado do espiritismo, que eu frequentei uma época, eu estudei pouca coisa, entendo muito pouco, mas ali foi quando eu tive o acesso a esse assunto, né? Não é o teu caso, né? O que eu acho é que... Eles faziam como há 3.000 anos atrás? Eu acho que o ser humano tinha muito mais liberdade de introspecção, até aparecer a tal da barreira da ciência, e essa barreira da ciência literalmente ser apropriada por um grupo de indivíduos que se considerava muito superior a outros. Esse é o grande problema, né? É um grande problema porque, afinal das contas, você é ridicularizado quando você pensa além da caixinha. Você pensa fora da caixa, então você é ridicularizado. Eu já ouvi muitas vezes pessoas comentando, mas que pena que ele acredita nesse tipo de coisa. Quando você fala de meditação, quando você fala de transcendência, as pessoas falam, mas que pena que ele acredita nisso. E 200, 300, 400 anos mais tarde, a ciência vem a comprovar que o que os místicos lá atrás já sabiam. Eu acho que no período em que os primeiros monges começaram a falar disso, eles tinham literalmente o tempo e a liberdade de introspecção para considerar os grandes problemas filosóficos. Hoje, a gente está preso a telefone celular, a televisão, tudo, a internet. Que cerca é o que prende a gente permanentemente, e a ideia é que a gente não pode pensar fora da caixa. E isso foi efetivamente o que a ciência conseguiu fazer com a gente. E finalmente a humanidade está atingindo um estágio onde isso é possível de reverter. Como? Atingindo literalmente a maioridade intelectual, psíquica e da consciência. Existe um forte movimento agora, em alguns setores, chamado ativismo quântico. E dentro do ativismo quântico, o que você tenta fazer é reverter para a sua própria consciência soluções, inclusive para grandes problemas mundiais, como aquecimento global, como escassez de água, como crime, conflitos étnicos, coisa e tal. Porque você gira a consciência em torno de algo que é muito maior. A sua própria consciência você gira em torno da chamada consciência universal. E tem grandes físicos quânticos trabalhando exclusivamente com essa temática, o chamado ativismo quântico, porque se você mexe com uma cabeça, você automaticamente mexe com as cabeças que cercam aquela cabeça, que por sua vez mexe com as cabeças que os cercam também. Vira uma progressão geométrica. Você gera uma consciência universal a respeito de grandes problemas e de como tratar esses grandes problemas. É uma tendência mundial hoje. Isso é um movimento que está acontecendo onde? Na internet? Isso está acontecendo nos meios universitários, está acontecendo na internet, está acontecendo em pequenos centros urbanos, como, por exemplo, e você poderia mencionar, templos budistas, onde você já tem um trabalho nessa linha. Só que não é um trabalho místico, é um trabalho de conscientização. É um estudo. Começa com o estudo e começa com a percepção que a gente, sim, está vivendo em um corpo que a gente tem mais possibilidade de moldar o nosso futuro do que a gente jamais imaginou possível antes. Esse negócio que a ciência diz, né, que nós só utilizamos 10% do nosso cérebro, é verdade? Não, não é verdade, porque o que você tem é que quando você coloca a cabeça da pessoa numa máquina, como a ressonância magnética, campos do cérebro iluminam quando o cérebro está sendo processado naquele local. Mas o que se descobriu é que existe um grande movimento dentro do cérebro que não é detectado enquanto aquela área acende, mas que está sendo movimentado ao mesmo tempo enquanto um pensamento ou outro ocorre. Então é um grande mito você dizer, e isso foi descoberto nos últimos 10 anos. É um grande mito. Até então se pensava que a gente fazia um subuso do cérebro. Exatamente, mas definitivamente não é fato. E o que mais se descobriu, que é uma outra coisa que eu acho mais incrível ainda, é que quando você tem um estímulo de uma certa área do cérebro, existe um estímulo do corpo inteirinho, simultaneamente ao estímulo que você faz daquela parte do cérebro. Então, por conta disso, o nosso corpo é um composto de trilhões de células, todas as células individuais que vivem em comunidade, que reagem
não apenas reagem à mensagem que vem do cérebro, mas também dão retorno ao cérebro e funcionam todos em conjunto, como se aquilo ali fosse um condomínio. Dá um exemplo prático disso aí. Por exemplo, você adquire ou você consome um elemento químico que é um medicamento produzido sinteticamente. Certo. Na mesma hora que você ingere aquilo ali, o seu cérebro vai detectar que você ingeriu aquilo ali. Ele vai emitir um comando que vai se espalhar pelo corpo. Instantaneamente, quando você ingere aquele negócio, você ingeriu, já está refletindo no dedão do seu pé. O seu cérebro gera isso e o dedão do seu pé está reagindo e te informando para o seu cérebro. Essencialmente, o que eu estou querendo dizer é que o nosso corpo é o nosso médico. Entendi. Que ele gera endorfinas, ele gera endopeptídeos, gera outros elementos químicos que não apenas reagem a um estímulo, mas criam um estímulo também. É uma via de duas mãos. Ou mais. Porque o que é mais espantoso nesse momento é que eles estão descobrindo que a reação é instantânea. Por exemplo, se você coloca no sistema circulatório uma bactéria, essa bactéria vai ser percebida pelo corpo todo. Não é Imediato. só no local instantâneo. Não é só no local onde essa bactéria foi inserida. O corpo todo reage instantaneamente com uma resposta geralmente imune para tentar combater aquele problema lá. Então já está se antecipando. O cérebro, por sua vez, gera um medicamento que trata aquilo ali. E o cérebro gera precisamente, não apenas um medicamento que trata aquilo, mas um medicamento apropriado para reagir. E na quantidade necessária. Na quantidade necessária. Porque às vezes a pessoa toma um remédio para alguma coisa, mas toma numa dose que foi ditada por um médico, né? E a pessoa fala, você toma 10 miligramas disso aqui por dia. E você, na realidade, não precisa de 10, precisaria de 1. A má notícia é que morre mais gente por dia devido a erro de medicação do que qualquer outra doença que existe. E a gente não sabe disso. Eu não sabia até agora. O público, em geral, não sabe disso. Que mais pessoas morrem por dia por estar consumindo medicamentos que não apenas não são adequados, mas ou então são em doses excessivas ou erradas, e a pessoa cria uma reação alérgica àquilo ou cria uma reação literalmente mortal àquilo que entra dentro do corpo. Mais pessoas morrem disso por dia do que qualquer outra doença. E tem alguma pesquisa em cima disso? Está determinado já cientificamente que é isso que acontece. E tem a medicina um segmento, já sabe disso. Tem um segmento que é mais problemático, tipo Não, cardíaco? lógico, quimioterapia. Lógico, a primeira coisa que você vai ter, você toma um remédio que mata a sua defesa para matar também o atacante, né? O que está invadindo o seu corpo. Exato. A quimioterapia mata as suas defesas para matar também o elemento que poderia te salvar. E erros de dosagem ou um mau entendimento, uma má compreensão do mecanismo desse medicamento. Desse ataque, né? Porque isso é um ataque. Eu perdi meu pai com câncer. Né? Então eu conversando com o médico, ele explicou isso para mim. É um comprimidinho do tamanho da cabeça de um alfinete. Coloca no soro, né? Ele falou, isso aqui vai matar as células doentes. E as outras também. Ele falou, e as boas também. Eu falei, e aí? E aí, cada vez que meu pai saía do hospital, meu pai saía, sabe? Não, você sai quase morto. Né? Quase morto. Aí até recuperar aquela coisa, está na hora de voltar lá de novo. Nesse campo nesse campo foi desenvolvido, vem sendo desenvolvido nos últimos 20 anos, um negócio chamado nanotecnologia. A nanotecnologia são pequenos robôs criados com DNA. O cientista coloca nesses pequenos robôs feitos de DNA uma carga de quimioterapia. Esses robôs são colocados aos bilhões do sistema circulatório do indivíduo. Esse robô carrega o medicamento até onde está o tumor e apenas onde está o tumor, gruda no tumor, libera a carga de quimioterapia dentro exclusivamente do tumor e ele está programado para se autodestruir. Na verdade, quando a pessoa que inseriu determinar, entrega a carga, o payload que a gente chama em inglês, desprende do tumor, morre e sai no xixi. Tipo a radioterapia, né? Que a radioterapia ela é pontual, né? Mas é muito melhor que a radioterapia porque é um tratamento interno distribuído em cima do tumor que se autodestrói depois de liberar o medicamento. Não tem então contraindicação? Não, contraindicação não, é efeito colateral? Tem quase nada de efeito colateral. Porque você está atacando apenas o tumor onde as células de fato são já estão doentes também? Isso já existe, está sendo aprimorado, evidentemente. E a previsão é que dentro dos próximos 15 anos esse tipo de tratamento
tratamento vai estar disponível comercialmente. Então existe. A gente está presenciando uma mudança radical. Profunda, no que, mundo, né? que é onde a gente precisa pegar na esteira da história a questão do ativismo quântico. Porque a gente precisa, o mundo está doente e a gente precisa necessariamente reformar o nosso pensamento com relação aos nossos recursos naturais, com relação àquilo que a gente tem de expectativa dos nossos vizinhos, com relação aos limites da criminalidade. A gente precisa urgentemente tratar um mundo que está doente com algum tipo de quimioterapia brava, preferivelmente uma que vai tratar o tumor e não só vai o tumor, tratar... né? Que vai matar só o tumor e não o corpo sadio, né? O negócio é muito sério e quando você para pensar, você fala, eu tenho papel nisso. Todos temos, né? E quando eu tenho Todos papel nisso, meu vizinho vai também ter. E a coisa alastra, a coisa cresce. Eu sou fã desse negócio. Não, eu tô notando que você é fã e tá me deixando fã também, porque é um negócio legal, cara. Você entendeu? Porque eu costumo dizer muito aqui, né? Eu falo muito aqui no programa, sempre falei na minha vida profissional e na pessoal também, imitando até o Faustão, né? Tanto no pessoal quanto no profissional, que todos nós, enquanto cidadãos, nós temos, né, obrigações antes dos direitos. Sim. Né? Porque a pessoa, hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo tem muito direito, né? Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, todo mundo tem direito para chuchu a tudo. Mas ninguém tem o dever de antes fazer as coisas, né? Ah, eu quero, eu posso, eu mereço, não sei o que mais. Pô, e o que o outro merece? Né? Você quer a sua rua, você quer melhor, mas e a tua cidade? Né? Eu sempre falo isso, rapaz, e a gente está batendo no mesmo assunto aqui. Isso aí. Bom, pelo WhatsApp, recebendo aqui uma mensagem, gostaria de saber por que temos empatia num primeiro momento por algumas pessoas e por outras não. Essa pergunta é do Silvio, aqui de São Vicente, que veio através do nosso WhatsApp, que você vê o número aí na tela, e você também pode mandar a sua pergunta aqui pra gente, que já cai direto aqui no meu telefone. Posso radicalizar na resposta? Manda bala, do jeito que você quiser. Então, vamos por partes. Se você for para a ciência restrita, limitada, o negócio da empatia pode ser uma reação química apenas. Então, quanto maior a diferença entre o seu sangue e o meu, maior a chance de eu ter empatia com você, porque gera um estímulo que gera a possibilidade de eu fazer um filho, entende? Mais saudável. Entendi. Isso particularmente entre gêneros diferentes. Entendi. Então, existe uma atração bioquímica que acontece entre as pessoas. Primeira boa explicação, e a mais simplória. Sim. Uma segunda boa explicação para esse tipo de fenômeno é a reencarnação. Então, você já conheceu essa pessoa num período anterior. Uma vida passada. E você a reconhece agora porque você tem um reencontro com essa pessoa. E existe muita evidência muito boa que isso de fato acontece. Agora vamos para uma terceira e radical explicação que os hindus gostam de aplicar. Essa é radical. Segundo os hindus, nós teríamos uma alma polivalente. Essa alma que faz parte dessa grande consciência que a gente estava discutindo antes do programa. Essa alma polivalente, e eles explicam uma teoria da mão. Então, é como se a nossa alma se dividisse em várias. E ela nasce em corpos diferentes. E quando simultâneas? Simultâneo. E vive a mesma experiência de terra simultaneamente, em vários corpos diferentes. É como se estivesse fazendo vários cursos universitários ao mesmo tempo. Sim. Quando eu encontro alguém com quem eu tenho profunda afinidade, que algumas pessoas chamam de alma gêmea, na verdade o que eu estou fazendo é encontrando comigo mesmo. Por isso a afinidade. O hindu que pensou isso aí, ele estava legal? Eu não sei, mas é uma boa... cigarrinho do capeta, não tinha não? Mas é uma boa explicação. É uma explicação legal. Era um cigarrinho com bastante curry, né? Mas a explicação é ótima, por que não? Se a consciência pode reencarnar, se a consciência pode voltar para dentro do corpo, por que ela não poderia voltar em mais de um? E se eu encontro comigo mesmo, eu vou gostar de mim. Quem gosta mais de mim do que eu? Exatamente. Né? E eu sei que tem muito aluno meu que prefere não, né? Prefere manter a distância. Porque, afinal das contas, né, pode ser que gere algum tipo de conflito com nota, né? Mas o fato é esse. São três boas explicações para afinidade. E qual delas... Vai, tudo bem. Você falou que as três são boas. Eu aceitei as três também. Mas qual delas, assim, é a mais... Em nível animal, a primeira. Em nível biológico, a primeira. Em nível espiritual, se você quiser esticar um pouquinho os limites dos seus conceitos e da sua tolerância, reencarnação é ótima. Agora, se você quiser levar o extremo absoluto da sua tolerância... Aí você vai pro lado hindu lá, né? Aí você vai para esse. E eu acho
Eu acho plausível. Se reencarnação pode existir, por que não neste Em modo? mais de um ponto. E não é uma evidência só, não, são muitas evidências de pessoas que Tem documentado isso? Tem. Um livro escrito por um médico americano que faleceu, acho que no ano passado, chamado Ian Stevenson, trata disso daí. Ele tem um livro chamado 1000 Casos Sugestivos de Reencarnação, onde esse tipo de evidência aparece. Eu gosto, eu acho legal também, né? Mas o pessoal, quando a gente fala em reencarnação, o pessoal leva logo para o lado do espiritismo. É. E não é só isso, né? Não. O espiritismo trata também da reencarnação, aceita a reencarnação. O negócio e evidentemente, eu não sou espírita e eu não tenho bandeira nenhuma de denominação para abanar, mas eu digo que eu acho que alguns conceitos podem ir, inclusive, além disso. E serem perfeitamente aceitáveis. E este conceito da consciência universal, que pode se manifestar por materialização da intenção em vários lugares diferentes, eu não vejo por que não seja possível. Uma das manifestações é a telepatia. É um tipo de comunicação que já está definitivamente comprovado que existe em testes laboratoriais. Os russos trabalharam muito isso na época da Guerra Fria. Sim. E continuam trabalhando, não na espionagem. Na espionagem, continuam, né? O problema é a decodificação, porque você tem uma certa dificuldade de entender quais são as mensagens que estão chegando, que é exatamente como as mensagens se expressam pelos sonhos. Chega em forma simbólica que o cérebro tem que tentar entender. Os símbolos de sonhos funcionam dessa forma. Chegam para você codificados em imagens. Você tem que entender a linguagem que está sendo usada. Que é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes da entrevista. Exatamente. Nós temos algumas fotos aqui para a gente dar uma olhadinha. Tá? Vamos dar uma olhadinha então nas fotos aí, o Daryl vai conversando com a gente. Olha aqui. Essa foto aí. Campos do Jordão? Campos do Jordão. Ei, maravilha. Um lugar bom, hein? Bom demais. Lugar bom, Também Campos. Mas eu era bem mais jovem, você pode ver, mais magro também. Minha barba estava mais escura. Tava. Eu também, se deixar minha barba crescer, ela fica branquinha, rapaz. Aí é você e sua esposa? Isso. Ah, tá. Tem uma longa história por detrás disso. É a longa história que a gente vai falar no segundo bloco. Então tá certo. Tá, no segundo bloco, então, vocês vão conhecer essa história do Daryl com a mulher dele, que é um negócio que levou a tudo, né? Levou a tudo. O primeiro passo que o Daryl deu no estudo de sonhos foi justamente pensando nesta mulher que apareceu na foto aí pra gente. O Daryl estava falando de sonhos agora. Chegou uma outra pergunta aqui através do nosso WhatsApp. Eu já tive muitos sonhos que aconteceram. Como explicar isso? Quem pergunta é a Flávia de Praia Grande. É uma boa pergunta, inclusive, porque para isso não existe uma resposta firme ainda. O que esse tipo de sonho se chama é pré-cognição, ou entendimento antes de a coisa acontecer. A pré-cognição é ter o entendimento prévio de um evento. Sim. Tá? Isso chama pré-cognição. Mas também existe um outro fenômeno chamado clarividência. A diferença entre as duas coisas é que na pré-cognição você enxerga o futuro e na clarividência você enxerga algo que está acontecendo neste momento. Vou dar um exemplo clássico desse tipo de fenômeno. Vai fazer um ano que morreu o presidenciável, cujo sobrenome eu não me lembro agora, na queda de avião. Eduardo Campos, aqui em Santos, no acidente aéreo. Isso, tá. Então, naquele mesmo dia eu recebi de dezenas de pessoas relatos que elas tinham visto antes de acontecer, uma queda de avião em Santos, algo espetacularmente grave, envolvendo ou uma pessoa famosa ou não, mas um acidente grave. Uma dessas pessoas descreve o avião, essa pessoa enxergou praticamente perfeitamente o avião. Graficamente, mas não é só. Ele descreveu muito antes, para mim, muito antes de o Jornal Nacional e outros jornais mostrarem a potencial rota dessa aeronave, como que ela teria feito a rota. Esse cara descreveu para mim, graficamente, antes mesmo disso ser divulgado. E ele falou, olha, foi assim que aconteceu e você vai ver depois. E ele estava em São Paulo no momento que aconteceu. E então, você tem contato com essa pessoa? Eu tenho, é amigo de Facebook, como tantos outros. Mas eu recebi 25 relatos, que depois eu publiquei. São 25 relatos que para mim parecem muitíssimo claros da pré-cognição deste evento. Pré-cognição é você enxergar antes. Como funciona? Na física quântica a gente especula que o tempo é uma unidade que serve só para controlar o que a gente vai fazer amanhã depois e para a gente lembrar relógio, o que a gente fez ontem. Mas que na verdade o tempo não existe e que você pode dar um salto para o passado ou para o futuro sem grandes trabalhos e sem grandes problemas. A pré-cognição seria um tropeço que você faz e você enxerga momentos
horas, dias ou anos antes de um evento acontecer. E é um fenômeno que acontece com simplesmente toda a humanidade. E se não aconteceu contigo é porque você não registrou ainda ou você não fez questão de lembrar. Mas isso uma particularidade cerebral? Penso eu que seja uma particularidade da comunicação entre o que se chama de consciência e o corpo físico. Esse corpo físico regido em parte pelo cérebro, e o cérebro funciona como uma grande antena para a recepção desse tipo de informação. O cérebro nada mais é do que um órgão que funciona como um aparelho que recebe ondas de rádio ou de televisão. Sim. E essas informações viriam a partir dessa consciência universal que a física quântica não chega a chamar de Deus, mas indica que seria. Porque daí a gente teria que entrar numa outra definição de que vem a ser Deus. É mais uma hora de conversa, no mínimo, para fazer funcionar. No mínimo, para essas informações sintético, né? Essas informações existem lá e você, de alguma forma, captura essas informações através do uso dos seus sentidos, que podem ou não ser coordenados pelo seu cérebro, mas que na maioria das vezes, por enquanto, a gente ainda pensa que sim, nem sempre. Sem contar, e agora eu vou cutucar, que talvez o cérebro não seja necessariamente, nem para o raciocínio, nem para o pensamento, e nem para que a pessoa possa sobreviver e viver uma vida razoavelmente normal, mesmo sem ele. Meu Deus. Posso falar como? Pode ir no segundo bloco. Não dá, então, não dá que eu tenho que encerrar o bloco agora. Nós vamos voltar no segundo bloco, então. Aí o Daryl vai explicar isso pra gente. Nós temos algumas perguntas aqui, tá? A Érica mandou uma pergunta pra gente, Cristiane também mandou, a Flávia nós já respondemos, e você ainda pode continuar participando do nosso programa, que no segundo bloco o Daryl continua com a gente aqui. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Jesus, você viu? Rapaz!